Recording in progress. Bom dia, Boker Tov. É muito bom essas quintas-feiras assim, é um bálsamo para a gente. Obrigado pela alegria da família, da Débora, tá? É uma alegria também de ter o Oren aqui de volta, né? Um sonho estar aqui com ele, né? Eu não sei, para quem conhece, para quem não conhece, o Oren é o Oren, né? Não tem como descrever o Oren, ele é realmente único. E é assim, um privilégio ter você aqui de volta, tá? É realmente uma emoção grande a gente ter conseguido, né, viabilizar essa vinda. E o Oren está vindo para reforçar a Hazanut, para compor a Hazanut e certamente para um projeto cultural amplo que envolve, vou fazer propaganda várias vezes, tá? Tem um coral, né, que vai rodar toda terça-feira, tem uma Havurá específica na quarta-feira à tarde, tem uma oficina de música instrumental na quarta-feira, música instrumental, e tem uma oficina de música de tefilot. Então, por exemplo, aqui jovens que gostam de rezar, que gostam de cantar, já podem se inscrever nas aulas do Oren, para cantar como Oren, quem sabe. Né? Agora, eu queria só também agradecer assim a família da Débora, e também eu sei que vocês estão com crianças, com jovens, né? Então, fiquem à vontade, né? Se no meio do estudo tiverem que sair, não há problema nenhum, tá? E aí, o Hélio quer falar alguma coisa? Só complementar, queria também dar boas-vindas ao Oren, que eu fiquei muito surpreendido, contente pela maneira que você, no vídeo, chama as pessoas para participar das atividades. E só complementando, Vitor, ele falou, e se alguém quiser alguma coisa diferente, fala comigo. Claro, faça isso. Vamos construindo juntos, né? Tem que ter música. Tem que ter música. A chamada é muito boa, todo dia tem música, não é isso? Claro, quem gostar de cantar, vamos conversar. O que você gosta de cantar, quem gostar de tocar instrumento, estamos aqui esperando. Então, assim, feita essa primeira propaganda, que certamente vai ser repetida, a gente vai agora passar o estudo da Parashá, que é a nossa Parashá semanal, Kitetse. Kitetse Lemilhamá. Imagina, o chamado é meio assim perturbador, mas certamente o Oren vai botar açúcar e mel nessa Parashá, não sei como, mas vai. É quando você for para a guerra, Kitetse Lemilhamá. Então, vamos lá. Bom, uma Parashá é muito rica e tem 74 mitzvot. É a Parashá, no ano inteiro, é a Parashá que mais preceitos tem. Preceitos, como se chama, mitzvot aseh, quer dizer, preceitos para cumprir, para fazer, e mitzvot lota aseh, coisas proibidas de fazer. Mas são 74, então como que a gente escolhe alguma para estudar? É muito difícil. A primeira parte da Parashá, esse de Kitetse, quando saíres a guerra, são todas mitzvot bastante complicadas. Eu escolhi umas, assim como falou Vitor, um pouco mais doces, né? Então, vamos lá. Eu acabei pegando duas. A primeira, no capítulo 22, de Devarim, Deuteronômio, versículo 1. Está escrito assim: vendo extraviado o boi ou ovelha do teu irmão, não te desviarás deles. Atenção agora para o hebraico.
que o que da questão nesse comentário? Veitalamtamehem, não te desviarás deles, é uma das tantas traduções disso, né? Restituí-los sem falta a teu irmão. Quer dizer, você é uma coisa perdida, você não pode olhar para outro lado. A tradução melhor é não ficarás indiferente. Então você tem que se preocupar por restituí-la para o dono. Agora, se teu irmão não estiver perto de ti, ele morar longe, né? Ou você não conhecer o dono do boi, ou a ovelha, então recolhê-los na tua casa. Você tem que levar o boi ou a ovelha para a tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque e tu los restituirás. Quer dizer, está nos ensinando a responsabilidade por restituir aquilo que você vê que está perdido, extraviado. Assim farás com o seu jumento, assim farás com as suas roupas, assim farás também com toda a coisa perdida que se perder de teu irmão e tu a achares. Não te poderás omitir. Lo tuchal lehit alem. O mesmo radical do anterior. Não te desviarás, não te farás de bobo, não olharás para outro. Não vai dizer isso não é comigo. Não. Você tem que se ocupar de restituir o que você achou que está perdido para seu dono. E se não achar o dono, se não conhecer ou ele estiver longe, você vai levar para a tua casa até aparecer o dono. Se vires um jumento que é do teu irmão, o seu boi, caídos no caminho, não te desviarás dele. De novo, veitalamtamehem. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Quer dizer, às vezes os bichos caem por causa da carga. Então ele não consegue se levantar. Então o cara que está levando não consegue levantar ele sozinho. Você deve ajudar a levantar o animal. Aqui então temos duas mitzvot. Encontrar o animal, o objeto perdido e se responsabilizar para que cheguem às mãos do dono. E a outra, ajudar a levantar um animal caído. O principal que há em comum entre as duas mitzvot é o radical do termo hebraico usado para essas mitzvot. As traduções são várias, como eu falei. Não te esconderás deles, não farás de conta que você não viu, não poderás te omitir. Ou seja, não ficarás indiferente. Não poderá dizer para você mesmo, isso não é comigo. Para a Torá, isso é com você sim. Tanto que tem outra mitzvah no Êxodo, em Shemot, na Parashat Mishpatim, que diz assim, se vires o jumento do teu inimigo, atenção aí, caído debaixo de sua carga, não seguirás teu impulso de não ajudar. Já que o cara é teu inimigo, dane-se, eu não vou ajudar. Certamente o ajudarás a levantá-lo. Aqui a leitura literal nos apresenta a mitzvah que se chama Ashavat Aveidim, quer dizer, a devolução de animais ou objetos perdidos, e a mitzvah de ajudar até alguém que é teu inimigo, ou uma pessoa, digamos, com quem você tem divergências. Você é obrigado, pela Torá, a ajudar, mesmo a pessoa com quem você tem divergência. Por quê? Porque também está aqui a mitzvah de Tzar Baalei Chaim, quer dizer, preocupação pelas criaturas vivas. A mitzvah que se entende como misericórdia, cuidado com os animais, evitar a crueldade com os animais, enfim, evitar o sofrimento animal. Por isso você tem que ajudar o cara a levantar o boi, o jumento que caiu por causa da sua carga, porque você está já não ajudando a pessoa com quem você tem divergência, mas você está se preocupando com o sofrimento animal. Aí então aparecem nossos sábios do Talmud. Vocês sabem que nossa fonte mais antiga é a Torá, mas a Torá tem um tipo de religião que, às vezes, por ser sacrificial de sacerdotes, aquilo lá prescrito para o deserto, depois para o templo, ela não é bem a religião que a gente conhece hoje. Não tem nem templo, nem sacrifícios, nem intermediários, nem sacerdotes, né? Mas os sábios comentam também, interpretam, eles dizem, há exceções. Há exceções. Por exemplo, se você for uma pessoa idosa, uma pessoa que está enfraquecida, claro que você não vai
tentar ajudar a levantar um boi ou um jumento. Agora, se quem está caído for uma pessoa, aí não tem exceção. Você está obrigado a ajudar uma pessoa que está, por algum motivo, está caída, né? Aí, isso abre a interpretação que já não é tão literal dessas mitzvot. A Torá, o que está fazendo é nos convidando a carregar o peso da vida juntos. Quando ajudamos alguém a recuperar o que perdeu ou a carregar seu fardo, não ficando indiferentes, não apenas aliviamos sua carga, mas também demonstramos que esses valores que a gente recita, né, de amor, responsabilidade com o próximo, não são meras palavras, mas se traduzem em ações concretas. Quer dizer, a gente aprende ensinamentos da Torá, não só para falar, mas para mudar a nossa conduta, para traduzir em ações concretas. Aí o filósofo Heschel, do século passado, escreveu num livro que se chama Sem Tempo para a Neutralidade, né? O cumprimento de uma mitzvah como essa é uma forma de entrar em parceria com a vontade suprema. Isso que é a vontade divina. Ao nos comprometermos com o objetivo, percebemos como Ele, Deus, é um parceiro em nossas ações. Agimos na sociedade e na comunidade para nos associar a Deus. Compartilhamos a preocupação e o interesse de Deus pelos vulneráveis. Por meio de nossas ações, trazemos a presença de Deus ao mundo. A mitzvah de ajudar também nos ensina que não se espera que nós nos levantemos sozinhos. Também precisamos de outros para nos ajudar a permanecer firmes, a recuperar o equilíbrio, assim como o jumento precisa de ajuda, idealmente de duas pessoas, uma de cada lado, idealmente, para se levantar. Para trazer tudo isto bem próximo de nós, podemos dizer que o que se procura é gerar um grupo humano que se cuida e ajuda mutuamente, que é sensível às necessidades do outro. Nessa cultura, poderíamos dizer que aquilo que acontece a alguém, acontece ao grupo todo. Há um senso de estarmos juntos e resolvermos juntos. Isso é muito forte no judaísmo e é exatamente o contrário do que acontece nessa época agora, caracterizada pelo individualismo, a customização, o egoísmo e a distância daquilo que o outro está passando. Coisas que trazem como consequência a solidão. Porque se você não é capaz de flexibilizar o que você quer para que a gente possa conviver, se eu... Deixa eu ver que se mexeu. Se eu também não estou nem aí para o que você está passando e você também para o que eu estou sentindo, porque cada um de nós está na sua, a consequência natural disso é a desgregação. Se não posso estar com você e menos ainda conto com você, para que eu quereria, por exemplo, pertencer a uma congregação? Para que estaríamos juntos? Se a gente não se tolera em nossas diferenças e não nos ajudamos nas nossas dificuldades. A radicalização disso é o que estamos vivendo com os algoritmos, a radicalização. Me relaciono unicamente com os que pensam como eu, de longe, e isso reforça aquilo que eu penso. Mais e mais polarização, extremismo, desgregação. Em países, em sociedades, em famílias, em instituições. O judaísmo apresenta exatamente o contrário. Dentro do nosso grupo, dentro da nossa tribo, sem nos distrair de tudo o que acontece na sociedade maior, né? Mas começando pelo mais próximo, devemos nos concentrar e nos envolver rotineiramente com as necessidades dos outros. Deve ser assunto nosso que nosso irmão perdeu algo, que ele precisa ajuda para carregar o fardo que lhe tocou viver, que ele perdeu um ser querido, para que com nossa presença possamos ajudá-lo a permanecer em pé. Não são só sentimentos, são ações. Então, contrariamente à desgregação que conduz à solidão, que a gente muitas vezes sente mesmo estando com outras pessoas, a congregação nos ensina a conviver se importando uns com os outros. Isso fortalece a sensação existencial de não estarmos sozinhos. Tudo está pensado como um programa ético para que a comunidade seja um sustento para o indivíduo. E, claro,
também nos ajuda a aceitar que existem outras formas de pensar, outras preferências, outras opiniões diferentes das nossas, com as quais devemos conviver adultamente. Finalmente, há um conceito no Midrash Rabbah. O Midrash é um tesouro de interpretações homiléticas, éticas e morais sobre as Escrituras, que vai mais fundo na proposta de construção de congregação. E diz assim: Derech Eretz Kadma la Torá. Derech Eretz é a ética, as boas maneiras, precedem em importância a observância dos preceitos. Olha aí, a tua conduta social, as tuas maneiras com o outro, estão antes da Torá. Falou o Midrash, que se falaram os nossos sábios, né? Trata-se de um dos pilares mais profundos da tradição judaica e aparece em diversas fontes rabínicas e se manifesta de forma prática em muitos aspectos da vida judaica. Muitos pensadores judeus, como Maimônides e mais recentemente Samson Raphael Hirsch, reforçam que a Torá, seu estudo e observância, deve transformar o caráter e não ser um fim em si mesmo. Mesmo antes de termos pessoas que se importam uns com os outros, como ensina a Parashá, podemos ir começando por sermos sempre gentis, afáveis, até na hora de apresentarmos nossos pontos de vista diferentes ou até contrários, cuidando de não ferir o outro, não ofender, cuidando de não sermos rudes, de não sermos ríspidos. Principalmente porque daquele nosso aporte, do nosso esforço, da nossa colaboração, vai depender a construção na congregação do bem comum, que é o que interessa. E se o que temos para trazer como oferenda não for positivo, ou não estiver com uma embalagem de boas maneiras, não vai somar para essa construção do bem comum. Nessa hora na qual os judeus nos sentimos inseguros na sociedade geral, se agiganta a necessidade da congregação. Não como um gueto, não como estamos nos refugiando no gueto porque lá fora todo mundo nos odeia, não. Mas como um contexto no qual possamos nos sentir em casa, entre irmãos, e que possamos, então, não somente estarmos sensíveis, mas prontos para agirmos em prol do cuidado, do alívio, do sofrimento do outro. Mais do que leis para seguir, trata-se de uma proposta de vida. O judaísmo se focaliza mais no próximo do que na gente, mais na organização da sociedade do que na salvação pessoal. E isso só pode se cristalizar com atitude, com ações. Que nossas ações, então, falem mais alto do que nossas palavras. Então, obrigado. Eu queria só um segundinho, uma coisa que eu queria falar no começo, acabei esquecendo. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui e muito agradecido pelo convite da Ari e espero que minha contribuição seja boa para todo mundo. Se for por esse estudo, já começou com os 2 pés direitos, sei lá. É agradecer muito pelo que você nos trouxe, né, um estudo referenciado, um estudo que traz, né, ensinamentos né, como o Feierman fala, a gente se modifica aqui nesse estudo, a gente se modifica, isso que é o importante. Então eu vou passar já para outros, para falarem. O Feierman está emocionado. Eleva esse aqui. Bom dia a todo mundo, parabéns à família da Débora, muito bom ter vocês aqui com a gente também, e muito obrigado, Oren, Baruch Rabá, muito bom ter você aqui de volta. Eu posso aqui tranquilamente dizer, porque talvez eu tenha sido um dos primeiros bar mitzvandos do Oren quando ele chegou no Brasil. É verdade, ele quase não era nascido quando eu fiz bar mitzvah.
E é maravilhoso poder ouvir o Oren num estudo, né? Como a gente sempre tem muita referência dele na Bimá cantando, e ouvir o Oren no estudo é muito, muito especial. A gente já teve aqui no nosso estudo várias oportunidades. Quem está ouvindo pela primeira vez vai querer sempre mais, querer ouvir o Oren, porque tirar de 74 preceitos, muitos deles muito pesados, muitos deles que falam de separar da comunidade e tirar da comunidade e matar, o Oren vai sensivelmente ali e pega dois preceitos que falam sobre responsabilidade com o outro, fala sobre cuidar das coisas vivas e ajudar ou guardar coisas como se fossem suas até você ter condição de devolver para o proprietário. E no detalhe, como se fossem suas. Você também não pega, coloca ali e espera aparecer o dono. Se der poeira, você tem que limpar a poeira. Se o bicho estiver doente, você tem que cuidar dele até o dono aparecer. E isso é uma postura muito diferente para quem vive em comunidade. E aí, no final disso, vem o Oren e fala sobre... primeiro, fala sobre a transformação, né, que a Torá, ela transforma, ela não é um fim em si, e isso, eu experimento isso toda quinta-feira aqui, desde o primeiro dia que vim, sempre acredito que saio daqui melhor do que chego, cada quinta-feira, e eu acho que poucas pessoas teriam o gabarito do Oren para falar sobre esta congregação, né? Quando o Oren parte por algum motivo, quando ele volta, a congregação se congrega mais ainda. Vamos ver o Oren, vamos ouvir o Oren. E escutar o Oren é congregar aqui na área, com certeza. Isso eu hoje não tenho a menor dúvida, estou falando só desse cantinho aqui, que quando sentamos aqui, falamos, ai, que voz, o Oren, como é bom. E não é só isso, não é que voz. Isso remete a muito tempo de congregação. Isso remete a muito tempo de relacionamento das pessoas e tudo isso que o Oren proporcionou e felizmente ainda proporciona aqui na área de congregar as pessoas. A presença do Oren, desculpa ficar falando assim, mas é verdade, a presença do Oren faz com que as pessoas queiram estar aqui. E hoje, mais do que nunca, o Oren conseguiu tirar e mostrar esse coração gigantesco que ele tem com a gente, pela sensibilidade de interpretar trechos bons da nossa Paraxá. Então, Baruch Rabá, vai ser muita alegria ter você aqui com a gente nessas festas todas e todas as atividades que vão acontecer. Primeiro, Mário, muito obrigado por você ter vindo aqui, no teu estudo. Eu não fiz bar mitzvah com ele, eu casei, ele fez o meu casamento. É uma das coisas boas que eu lembro daquele casamento, mas o que é interessante é como que as pessoas se modificam. Lendo a Torá, ou tomando as atitudes no dia a dia, a gente se modifica mediante a educação. Por exemplo, uma mãe com 2 filhos dá os exemplos e as crianças apreendem, introjetam esse tipo de coisa de uma forma natural, de uma forma de não repreensão, sem castigo. Uma outra forma da gente se modificar é por castigo, por repreensão, por leis, por atitudes, por outros grupos que são antagônicos. A gente vive realmente tempos muito difíceis, muito ruins para quem professa a religião judaica. E a Torá é o esteio, porque ela comanda que, mesmo com tudo isso que ocorre, a gente deve ter um procedimento, a gente deve ter uma atitude que seja digna, não uma atitude de represália. Então, você trazendo esses exemplos, trazendo esses comentários, pensando da Paraxá, porque
pouquíssimas pessoas vão ter a condição de ler a Paraxá por inteiro, etc. Você trouxe algumas coisas que são realmente muito importantes, que apesar dos tempos difíceis que a gente vive, eu acho que a gente tem que olhar para nós mesmos e ver que apesar do que ocorre por fora, a gente mantém uma integridade, a gente mantém um modo de ser que o judaísmo ajuda muito, com bastante ética, com bastante respeito pelo próximo. E, mais uma vez, obrigado. E eu vim hoje, várias razões, mas uma das razões é que eu recebi o comunicado que o Oren ia fazer a análise da Paraxá, e eu não podia perder isso de jeito nenhum. Hora. Nada. Passo para quem? O nosso amigo Hélio já está com o microfone. Eu vou ter que sair daqui a pouco, peço desculpas, compromissos profissionais. Oren, é muito bom te ouvir o teu estudo, parabéns. Eu tenho uma pergunta polêmica. Uma pergunta polêmica, mas antes, já que você falou, Ariel, tem muitas passagens com o Oren, mas eu particularmente tenho uma que eu gostaria de compartilhar com vocês, que tem 37 anos, num evento de Tisha B'Av aqui na área, que foi a coisa mais tocante, em que na leitura de Errar, cada um cantava um trecho. Lembra disso, Oren? E você que preparou todo mundo. Cada um recebeu uma fita, você abriu a leitura do Errar e depois cada um cantou um trechinho. Bem, a pergunta polêmica, fazendo analogia ao movimento, seja na Torá, no Talmud, e eu até comentei isso aqui no outro dia. Se você está andando, você viu um túnel, você afogando, você é obrigado a salvá-lo? Olha. Claro, porque a vida e a morte não estão no poder da gente. Você não pode decretar que o cara tem que morrer. Não, mas ele já está lá. Não, está se afogando, mas você tem possibilidade, você diz, ele está se afogando, não morreu. Então, Pikuach Nefesh, não, o principal preceito, todos os outros preceitos, todos, pensa o que você quiser, todos eles vêm depois da salvação da alma, de uma alma. Por isso que quando tem preceitos, proibições, como Yom Kippur, que não pode isso, não pode aquilo, no Shabbat, se tem uma questão de saúde, tudo isso fica totalmente secundário, né? Então, você não pode decidir, né? Tivemos algumas alahot por autoridades rabínicas nos últimos tempos, quando começou o tema da eutanásia. Claro que as autoridades rabínicas têm que legislar em coisas que vão aparecendo nessa época e que eram impensáveis na época da Torá ou na época dos rabinos, né? Então, aí tem divergências, mas segundo a teologia tradicional, você não pode argumentar que não vai evitar o sofrimento da família, que é melhor deixar. Você, em princípio, você não pode. Obrigado. E não pode deixar uma pessoa morrer, claro que não. Eu vou passar aqui ao Germano, mas tem uma coisa assim, primeiro corrija você mesmo e depois procure corrigir os outros. Isso é básico, né? Fala para a Janete. Bom, Germano, por favor. Bom, primeiro agradecer o Oren o estudo. O Oren esteve conosco aqui, eu diria, centenas de quintas-feiras, ajudando e colaborando. Desejo felicidades à família da Débora, tudo de bom. E eu vou ser um pouco mais radical do que o Oren foi na minha colocação. Decência em relação ao próximo deve prevalecer sempre sobre os atos de devoção religiosa, e piedade ética deve triunfar sobre a piedade ritual. Enquanto a devoção a Deus vem em primeiro lugar,
a responsabilidade com outras pessoas vai permanecer muito, muito atrás. Na Haftará nos deparamos com a metáfora do relacionamento entre Deus e Israel, que é frequentemente descrito em termos conjugais. Deus é retratado como o marido e Israel como a esposa. Assim, embora a metáfora marido e esposa seja geralmente inadequada para as sensibilidades modernas, em um aspecto importante ela é tão aplicável hoje quanto era na época de Isaías. O amor e a confiança precisam ser constantemente nutridos no casamento humano e a infidelidade os destruirá. Deus está perto de nós quando nutrimos o relacionamento com amor e mitzvot. E quando nos afastamos, Deus se torna um parceiro distante. Mas o verdadeiro arrependimento fará Deus voltar para nós. Essa foi a mensagem de Isaías e ela permanece em vigor para os nossos dias. Só um segundinho. Hélio, eu só queria lembrar que também existe na Torá questões que são da vida. Sempre terá pessoas pobres, e sempre haverá guerra. Porque aqui a Parashá começa quando sair essa guerra. Quer dizer, está claro que sempre vai ter guerra. Então, na Halachá tem um conceito de guerras necessárias. Então, aí esse negócio da morte muda um pouquinho. Bom, vou passar de novo aqui o André Stein. Amanhã. Eu tinha anotado várias coisas e fui me empolgando com a presença do Oren, aí deixei de falar algumas coisas. Eu queria primeiro propor a Vitor, talvez Luiz, a turma turma também de tecnologia. Eu acho que nós deveríamos solicitar a todos que fazem um estudo aqui o arquivo que eles usam. O Oren certamente escreveu muitas coisas, o Germano escreve, eu escrevo quando venho aqui fazer algum estudo, e a gente tentar juntar isso tudo num espaço onde a gente possa sempre voltar e consultar, porque a gente está aqui gerando novos conhecimentos, discutindo novas coisas, sempre à luz contemporânea. Então, eu acho que ter tão rico tudo isso que a gente produz aqui, e às vezes cada um fica com o seu estudo. Eu tenho meus arquivos todos guardados, de cada estudo que eu fiz. E eu disponibilizo para montar lá uma estruturazinha, Vitor, e que a gente tenha um lugar na área que seja lá Minyan, e aí cada semana as suas parashot, 2025 as suas parashot. O Oren pegou e mandou o arquivo, joga lá para dentro. O André lê o arquivo, joga lá para dentro. E aquilo seja uma fonte muito rica de nossas pesquisas, de nossas leituras, a gente lembrar e relembrar tudo que a gente produz aqui. Não é só discute, a gente produz e a gente transforma aqui. Tá? Isso eu já queria ter dito isso outro dia, esqueci. Então, fica aqui a sugestão. E só queria acrescentar que, no meio dessas 74, desses 74 preceitos, eu tinha anotado um de hoje que combina com o que o Oren falou, que é que você não vai colocar sob o mesmo jugo o burro e o boi. E tem muito a ver com isso, do respeito pelo outro, né, de você não colocar duas coisas tão diferentes que um força o outro, um acaba machucando o outro, estragando o outro, forçando o outro e acaba deixando o outro mal, numa situação muito precária. Então, também é um preceito muito bonito, não só ajudar o outro, se você vê o outro com algum problema, você ajudar, mas antes, um passo atrás, é você não criar nada que vá fazer mal ao outro, né? Então, só que foi uma das 274, eu marquei duas, mas a outra não vou falar porque a outra é ruim, então quero falar só de coisa boa hoje.
Bom, olha, o Gilberto vai falar. Adiantou. Gilberto adiantou a fala. Ia falar amanhã, mas vai falar hoje. Não, é só para corroborar com tudo que foi dito, principalmente com a presença do Oren de volta. Eu tive a oportunidade de presidir essa casa durante 4 anos, e durante o período horrível de pandemia e tal, e naquela época o Oren resolveram que ele não ia mais ficar, ele mesmo pediu para voltar para a Argentina, que ele tinha coisas para resolver. Então, essa volta dele, no meu ver, é muito significativo, tanto para a área, para adicionar ao time que nós já temos e reforçar mais ainda os nossos alicerces como comunidade e como uma sinagoga presente e sempre ao lado dos outros. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou passar para o Oren, assim, para ele falar alguma coisa que eventualmente ele guardou, né? A gente tem mais uns 3 ou 4 minutos. Assim, voltando um pouco para o estudo, né? Aqui tem 2 menções aqui importantes, né? Não despreze o edomita, né? Ele é seu irmão. De novo, não despreze o egípcio, porque você foi estrangeiro na sua terra. Quer dizer, sempre menções de respeito ao outro, ao estrangeiro, ao outro, né? A gente tem sempre que lembrar disso, né? De alguma maneira, essa paraxá é uma contenção à selvageria da guerra também. Quer dizer, quando você vai para a guerra, não seja um selvagem, né? A gente está falando isso várias vezes, né? A guerra é uma oportunidade de você mostrar o seu pior, e é isso que a gente tem que conter, né? Principalmente quando você é levado às vezes a agir como o inimigo age, né? Então, nessa hora também, esse manual de guerra, ele é importante para regrar minimamente, né, o que é terrível, né? Enfim, tem uma outra paraxá, que eu não sei se eles já leram, né? Quando o filho faz malcriação, o que tem que fazer? É terrível, sabe? Os meninos já leram essa paraxá? Quando não respeita os pais, o que acontece aqui? É terrível, terrível. Termina da pior forma. E eu falo assim, poxa, por que isso está aqui? Eu leio sempre para o meu filho isso quando eu posso, né? É óbvio que não vai acontecer dessa forma, mas é para que vocês realmente, né, não andem na linha certa. Vocês sabem que o judaísmo, como qualquer outra cultura, é uma construção, né? Que demora séculos e milênios. Não é que tudo que a gente conhece de judaísmo caiu no Monte Sinai na hora da revelação, né? Tem uma construção. Então, é claro que a Torá, como nossa principal fonte canonizada, né, e mais antiga, teve muitos intérpretes posteriores, né? Principalmente, na antiguidade, foram os rabinos, né? No final da era anterior, começo dessa nossa era, até que se publicou a Mishnah, depois a Gemara. Claro que quando eles liam mitzvot como essa, você vai pegar o filho que é Ben-Sorero Moré, contumaz e rebelde, você vai levar para os anciãos, vão apedrejar até a morte. Claro que eles estudaram isso e falaram claramente. Nunca foi aplicada e nunca será. Ponto. Quer dizer, pode ser da Torá, pode ser uma mitzvah, mas eles falaram. E assim muitas outras também, né? E quando teve então o tribunal, o Sanedrim, né, aquele tribunal rabínico, eles falaram, sim, está escrito, mas você traz aqui que a gente vai decidir se vai ou não vai. Não porque está na Torá se aplica, Às vezes aparecia um Messias por aí. Então você traz e nós vamos ver se é ou não o Messias, né? Então, é isso. E nós, como judeus liberais, temos uma leitura das fontes um pouco mais livre, né?
não é somente, não, se está lá, que se chama mentalidade teológica, né, da pessoa ortodoxa, né? Ele pode ser uma pessoa iluminada intelectualmente, mas ele, por ter uma mentalidade teológica, ele passa a vida justificando aquela mitzvah, que é uma coisa que ninguém encontrou justificação, mas ele diz, não, se Deus disse, então é assim mesmo. Deus tem razões que a gente não entende, ou vem ao misticismo e encontra uma série de razões para existir aquilo que é absolutamente incompreensível para nós, né? Mas, em todo caso, a mitzvah de Ben Soreru Moré, os sábios disseram de que nunca foi usado, nunca foi aplicado e nunca será também. Então, podem ficar tranquilos? Não. Perdão. E também disseram assim, para que está isso então? Para que a gente tenha para conversar até hoje, né? Tenha para estudar e procurar, né? Imagina o valor, né? Esses ensinamentos maravilhosos que não se converteram num livro cheio de poeira, numa biblioteca, mas que estamos aqui nós interpretando, reinterpretando, comentando, né? Não só vocês sabem que tem vários níveis de interpretação, e assim estamos, e assim ficaremos sempre. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu espero que não abra um capítulo muito grande, mas só para despertar. Ao mesmo tempo que a gente respeita os edomitas, respeita os egípcios, quando se fala de Amaleque, é para acabar com Amaleque completamente. Onde está a diferença disso? Não só Amaleque, né? Diz assim, Lotetaev Edomi ki achi Haú, você não vai fazer guerra, não vai odiar o Edomita, porque ele é descendente de Esaú, de Esaú. Então ele é teu irmão. Então você não pode fazer guerra com ele. Esses são os povos com que Israel se encontrou na travessia do deserto e se encontrou depois na chegada na Terra Prometida, né? E Lotetaev Mitzri que ger aita be'arso, não faça guerra contra o egípcio, porque você foi estrangeiro na terra dele. Até aí vai. Mas não só Amaleque, também tem outros. O cananeu, ele também é inimigo de Israel, porque houve uma maldição contra Canaã, que foi um neto de Noé, que dizia, esse povo é teu inimigo, né? E assim tem outros também. Não esqueça que também teve, o Bilam foi contratado para amaldiçoar, né? Então, moabitas, tudo isso são inimigos de Israel. E Amaleque, ele é o símbolo do inimigo de Israel, porque sem motivo algum, ele te atacou por trás, né? Então, ficou sendo o símbolo do inimigo de Israel. Tanto é assim que depois diferentes inimigos em diferentes épocas foram chamados de o Amaleque da época, né? Claro, sem dúvida, claro. Bom, então, então vamos aqui com o Germano. Eu queria chamar a atenção, Oren, que Alexandra Salbevan escreveu na Área News no dia 3 de setembro. Nos envolver com as palavras da Torá, mesmo quando são passagens especialmente difíceis, dolorosas ou mesmo repugnantes, como nesta semana, exige que façamos nosso estudo uma disciplina de leitura crítica. Bom, é isso aí, gente. Acho que eu vou fazer só aqui alguns anúncios que são muito importantes, tá? Sempre é muito importante. Mas amanhã é o Baruch Rabá do Oren no Kabbalat Shabbat, tá? Então não vamos faltar. O Oren deve fazer surpresas amanhã, não é isso, Oren? É surpresa. Tudo na primeira semana, ainda estou tonto com as malas. Bom, então amanhã Kabbalat Shabbat, sábado também, tá? E amanhã também o Flávio Vale, o vereador Flávio Vale, vai vir aqui na área. Ele está lançando um roteiro histórico, cultural, judaico do Rio de Janeiro. E esse vai ser feito amanhã, na hora do cafezinho. É uma publicação que fala dos locais judaicos na cidade do Rio de Janeiro. Certamente a área está incluída, mas é uma publicação muito especial que a gente vai ter a honra de estar
fazendo o lançamento aqui com o amigo vereador Flávio Vale. Tá? Bom, amanhã também, outro dia fizeram a piada assim, quem for milionário, ou quem puder sair mais cedo do trabalho, ou quem for aposentado, mas não é isso. As pessoas que podem chegar aqui amanhã, por exemplo, 16 horas, aula de violão. Quem quer aprender aula de violão, pode vir aqui, vai ter o professor Patrick, vem, traz os filhos, é para jovens mesmo, jovens e crianças. Depois, quem pode chegar um pouquinho mais tarde, 17h15, dança israeli, com a professora Ilana, no salão. Muito boa, olha aí. Não vamos, né, vamos se preparar aí para dançar nos bar mitzvahs e nos festivais. Bom, depois também tem o canto congregacional às 17h15 com a Carla e com a maestrina Regina, na Sinagoga Grande. E no sábado, aula de teatro, com o professor Guga. Aula de teatro também para todas as idades, de 12 a 120, né, tem aulas de teatro. Bom, não vamos deixar também de pedir para que quem não fez ainda, que suba, fala com a secretaria, separa seus lugares de Yamim Noraim, né? A gente prepara com tanto carinho, tem a sinagoga grande, tem a sinagoga pequena, e esses lugares são muito importantes, que vocês, como o Oren falou algumas vezes, o mais importante é a gente estar junto. Então, vamos trabalhar para isso, né? E um passo é esse, tá com esse assento marcado aqui na sinagoga. Que mais? Eu acho que é isso. Tem um monte de coisa, tem ralá, tem várias coisas, mas não vou encher a paciência de vocês. Só me antecipando um pouquinho para a semana próxima. Semana próxima vamos fazer o primeiro encontro daquela Haburá, grupo de estudos, né? Que excepcionalmente vai ser às 3 da tarde, na quarta-feira próxima, dia 10, porque vamos juntar a nova Haburá com o grupo Gilá, que já existe, e eu tinha um compromisso com eles de falar sobre o misticismo judaico. Então, excepcionalmente, a Haburá vai começar às 3 na semana próxima, mas já no dia 17, na semana seguinte, será o horário das 5 da tarde, de aí em diante, né? E com respeito às oficinas de música, todos os que deixaram seu nome, eu vou ligar para cada um para conversar. Eu quero ver o que as pessoas estão querendo, né? Claro que sim, teus filhos, os 3. Eu vou ligar e vamos tentar já começar na semana próxima a se encontrar, para se conhecer, para conversar, ver o que dá para se fazer. Realmente, eu não posso dizer, vamos fazer tal música a partir... Tem que conversar com as pessoas e atender o interesse das pessoas, né? É uma construção, né? Não é que vai acontecer tudo já de entrada, e vamos trazer os amigos, né? Todo mundo que gostar de fazer música tem que ter seu lugar nas oficinas da área. Bom, então é isso. Boa quinta-feira, obrigado, Oren, obrigado a todos que estão aqui, que estão online. Uma boa quinta-feira, Shana Tová Metuká. É isso. Vamos para Birkat Amazon. Tem alguém que canta aqui? Vamos pegar aqui um livro. Tem um livro aqui. Richard, pode cortar, tá?